Paz, Senhor, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Estamos mais uma vez com as aulas online, né? Infelizmente, né, nós voltamos a ter as aulas de vídeo, né? Vocês já estão algumas semanas com as profs aí, tendo aula. Lá no início do nosso trimestre, lá em janeiro, graças a Deus, tivemos a nossa primeira aula desse trimestre, né? Presencial, onde nós falamos sobre o começo, né? Mas já estamos agora na 13ª lição, na última lição da nossa revista, ou seja, já se passaram 3 meses da nossa primeira aula. Nossa, é muito tempo, né? E a nossa lição de hoje, de número 13, tem por título A Procura de uma Noiva. Quem será que procura de uma noiva? Mas, apesar deste título, a nossa lição de hoje vai falar sobre um tema muito, mas muito importante, que Deus ouve e responde às nossas orações. Vamos falar sobre a oração. E você, sabe o que é orar? É repetir várias vezes a mesma coisa? Aquela oração que tu nem sabe, às vezes que tu tá falando, tu só repete. Ou oração é falar com Deus? É conversar com Deus. Você não conversa com a sua mãe, com o seu amiguinho, com o seu papai, com seus coleguinhas? Conversa. Então, Deus é seu amigo e Ele quer que você converse com Ele também. E a forma que nós temos de conversar com Deus é através da oração. É através da oração que nós podemos nos comunicar com Ele. E o que nós devemos fazer na nossa oração? Nós devemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer ainda em nossas vidas. Nós devemos agradecer por tudo. Também devemos pedir perdão, porque muitas vezes a gente erra. E como a gente erra. E como nós somos pecadores. Somos falhos. Devemos fugir do pecado, mas, a gente sempre comete um deslize e o outro. Infelizmente, devemos pedir o quê? Perdão para Ele. E também, claro, nesses dias difíceis que tem passado, infelizmente as nossas orações não são só de gratidão. Também são de petições, onde a gente pede para que Deus cure, Deus salve, né? Tantas pessoas doentes, passando por tantas dificuldades, a gente ouve papai e mamãe comentando, os amigos, falando sobre os hospitais que estão lotados. Também devemos orar por todos, para que o Senhor salve a vida de cada um daqueles que estão nos hospitais. Devemos orar pelas nossas famílias, pedir para que o Senhor guarde, livre de todo mal. Nós devemos orar por todos. E orar e conversar com Deus é muito importante. Deus ouve e responde nossas orações? Sim, Deus ouve e responde, mas nem sempre a resposta é sim. Muitas vezes nós vamos receber outras respostas, como não ou como espera. Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Um bebezinho de 2 anos, ele sabe andar de bicicleta? Não, né? Ele mal sabe caminhar direito. E aí ele vai lá e pede para Deus uma bicicleta. Deus vai dar uma bicicleta para ele? Não, né? Tem que crescer primeiro. Então Deus vai dizer o que para ele? Espera. Quando tiver o tempo certo, Deus vai dar a bicicleta para ele. Né? Às vezes a gente não sabe pedir. A gente pede com muita antecedência. Mas Deus cuida de tudo e sempre no seu momento certo Ele vai nos dar aquilo. Às vezes a gente pede coisas que não são da vontade de Deus que nós tenhamos. E aí Deus faz o quê? Diz? Porque às vezes Ele sabe que aquilo que nós pedimos para Ele não é para o nosso bem, mas é para o nosso mal. E quando Ele diz não, Ele está nos livrando do mal. Mas grande parte das vezes, quando nós pedimos, Deus diz sim. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus cuida de nós. Mas nós devemos saber que nem sempre a resposta é sim. Às vezes a resposta é não e às vezes a resposta é espera. Mas o nosso versículo de hoje vai dizer o seguinte: Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações.
Salmos 6, verso 9. Quem que me escuta quando eu peço ajuda? Deus. Deus nos escuta quando pedimos ajuda. Então, e ele ouve o quê? As minhas orações. É só as orações da prof que ele ouve? Ele ouve a sua oração, a oração do papai, da mamãe, de todos ele ouve. Então, ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Salmos 6, verso 9. Vamos dizer mais uma vez? Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Salmos 6, verso 9. Deus está sempre nos escutando, principalmente para nos ajudar e dar a tudo aquilo que nós necessitamos. Na semana passada, nós aprendemos muitas e muitas coisas, né? Nas outras lições, nós viemos aprendendo sobre lá desde o começo. E nós estamos falando sobre um personagem muito especial. Vocês lembram o nome desse personagem? Ele era novinho? Como é que será que ele era? Nós íamos falando sobre um homem. Um homem que já era meio velhinho. Tinha até a barba branca. Como é que era o nome desse homem? Abraão. Vocês lembram da promessa que Deus fez para ele? Que ele seria pai de uma grande nação. Abraão seria pai de uma grande nação. Mas Abraão tinha filhos? Ele teve um filho. Como é que era o nome desse filho? Isaac. Pois então, Deus deu um filho a Abraão. E o nome dele era Isaac. Na lição passada, nós aprendemos que Deus cumpre a promessa. Então, Deus deu Isaac para Abraão. Só que Isaac já não era mais criança. Passaram-se alguns anos e Isaac foi crescendo. Ele virou de bebê, ele passou a criança. De criança, ele passou a adolescente. De adolescente, ele foi a jovem, até chegar na fase adulta. E Abraão já estava ficando velhinho e começou a ficar preocupado com Isaac, porque Isaac era um adulto, estava solteiro, não tinha uma esposa. E Abraão não queria que ele se casasse com as mulheres que moravam em Canaã, porque eram mulheres que não acreditavam em Deus, eram mulheres que não serviam a Deus. Então, Abraão faz o seguinte: chama o seu servo de maior confiança e pede para ele: me promete o seguinte, que se eu morrer, você não vai deixar Isaac casar com as mulheres daqui de Canaã. Você vai até a terra dos meus parentes, lá dos meus pais, e busca uma esposa para o meu filho, lá do meio da minha parentela. Não quero que ele case com nenhuma mulher daqui. E o servo prometeu para Abraão que ia fazer isso. E então Abraão disse: então vai, pegue alguns camelos. Mais para trás para vocês enxergarem os camelinhos. E carregue os camelos com comida, bebida, porque a viagem era longa, e presentes para dar para a futura esposa do meu filho. Então, o servo de Abraão preparou os seus camelos, colocou então os presentes e tudo, e foi até a cidade aonde Abraão morava com a sua família, aonde ele cresceu, quando ele era jovem. E foi até lá. Chegando próximo a um poço, vamos enxergar por aí, poço? Ai, acho que melhorou. O servo fez a seguinte oração ao Deus de Abraão,
ao Deus de seu patrão. Ele disse assim: Senhor, eu te peço, tu sabes o que o Abraão me pediu e ele te serve. Então eu te peço de uma coisa, que se uma moça descer e vier buscar água no poço e eu lhe pedir água para beber, ela me dará. E além de me dar a água, ela vai oferecer água para os meus camelos. Nossa, quantos camelos tinha aqui? Bastante. Eles estavam carregados. E vocês sabem, camelo bebe pouco ou bebe muito? Camelo bebe muita água. Que desafio! Uma mulher, além de servir ao servo de Abraão, iria ter que dar água de beber aos camelos. E o trabalho não era pouco. E ele não iria pedir, ele ia pedir água para si. Se ela fosse realmente para ser a esposa de Isaac, aquela que Deus havia escolhido para ser esposa de Isaac, ela então iria oferecer água para os camelos dele também. Quando ele terminou de falar isso, vinha vindo uma moça e foi tirar água do poço. Quando essa moça chegou ao poço para tirar água, o servo pediu: você me dá água para beber? E ela: sim, eu lhe dou. E tirou a água do poço e deu para o servo beber. E ele tomou. E ela disse ainda mais: eu vou lhe dar água para beber e vou dar água para os seus camelos. E ela foi lá e deu água para os animais também. Ela deu muita água para os animais, porque eles bebiam muito. Enquanto ela dava água para os animais, o servo observava e agradecia a Deus, porque ali ele viu que Deus estava cumprindo tudo aquilo que ele tinha pedido em oração. Deus tinha atendido a oração dele. Quando ela voltou, ele perguntou: como é seu nome? De onde você é? E ela disse: meu nome é Rebeca e sou filha de Betuel, neta de Naor. Sabe quem era Naor? Irmão de Abraão. Betuel, então, era sobrinho de Abraão. Ela era sobrinha em segundo grau. Era família. Ou seja, era da família de Abraão. Quando ela falou que era da família de Abraão, ele ficou muito contente, correu nos animais e logo pegou presentes para dar para ela. E deu presentes para ela. E ela ficou muito faceira com aqueles presentes. E ele perguntou mais: por acaso teria como eu passar a noite na casa dos seus pais? Pois eu não tenho aonde ficar. E ela: claro, com certeza, teremos um espaço e comida para os seus animais lá. E teremos também um lugar para você descansar para seguir a sua viagem no próximo dia. Então, eles saíram lá do poço e foram correndo. Correndo não digo, mas foram de camelo, né? Até a casa de Rebeca. E lá com a sua família, ele contou tudo o que ele tinha vindo fazer ali. Ele contou que ele era servo de Abraão, que Abraão estava muito bem, que agora tinha muitas posses, estava muito bem e tinha um filho chamado Isaac, que estava na hora de casar e ele estava atrás de uma esposa. E contou a oração que ele fez e como Deus tinha respondido exatamente como ele tinha pedido. Eles ficaram muito contentes. E ele perguntou então se Rebeca aceitava ser esposa de Isaac. E Rebeca, muito alegre, aceitou. E ele terminou de dar todos os presentes que ele tinha levado para a família, para ela.
E no outro dia de manhã, eles pegaram os camelinhos de volta e voltaram para a cidade de Canaã. Voltaram para Canaã, junto dos camelos, com os animais, tudo voltaram. No meio do caminho, quando eles estavam quase chegando, Isaac viu eles de longe. Quando ele viu a Rebeca, ele se apaixonou por ela. E quando ela viu ele, ela se apaixonou por ele também. Quando ela o viu, ela logo cobriu o seu rosto com um véu, pois era assim que as mulheres faziam. Mas mesmo assim, Isaac se apaixonou por Rebeca. E Rebeca se apaixonou por Isaac. E eles casaram. Um casamento muito abençoado. E tiveram uma vida muito, muito abençoada. Vocês viram? Deus ouviu a oração do servo de Abraão. Deus sempre está atento. Às vezes a gente diz, Senhor, eu não sei orar. Mas você sabe, é só falar do fundo do seu coração. O servo de Abraão foi muito sincero quando orou. Ele sabia que aquele Deus a qual o patrão dele servia era o Deus do impossível. Era o Deus que poderia fazer com que ele encontrasse a Rebeca, né? A esposa para o filho do seu patrão, né? Para o Isaac. Então, nós devemos orar e colocar na presença do Senhor tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que a gente deseja fazer. Porque quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele toma conta, Ele cuida de tudo e Ele dirige todos os nossos passos. Hoje, talvez, vocês ainda não tenham decisões difíceis para tomar, mas amanhã, depois, conforme vocês forem crescendo, as dificuldades vão aumentando. E vocês vão ter que tomar algumas decisões, mas nunca se esqueçam de sempre pedir a direção de Deus. Estarem sempre na vontade de Deus. E para que seja feita a vontade de Deus na vida de vocês, e não a nossa. Né? Porque a vontade de Deus ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é agradável. Então que vocês aprendam a andar conforme o querer de Deus. E ainda, falando sobre oração, eu quero fazer um desafio com vocês. Como é que é o nosso versículo mesmo? Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Salmos 6, verso 9. Então, se Deus nos escuta quando a gente pede ajuda e atende às nossas orações, eu quero fazer um desafio para vocês fazerem a mão da oração. A prof aqui trouxe assim, para vocês verem, olharem bem e entenderem, né, como nós devemos orar ou por quem nós devemos orar. A mão da oração é assim. Como é que a prof fez essa mão? Vocês querem saber como é que eu fiz? Vocês vão pegar, pedir para mamãe, peçam ajuda aí. Peguem uma folha de papel. A mãozinha de vocês. Estão enxergando aqui, ó. Peguem um lápis. Pegaram um lápis? Tá bom. Peguem um lápis. E desenhem, contornem a mão de vocês. No papel. Ó a mão da prof. Consegue enxergar? Ficou meio fraquinho, né? Mas acho que dá pra enxergar um pouco. Aí, vocês vão escrever que nem a prof fez aqui. No meio, vocês vão escrever orar. E a primeira coisa que a gente deve orar é por mim. Prof, mas não é muito egoísmo orar por mim? Não. Nós devemos orar para Deus para nos dar direção, nos guardar e que nunca venhamos a nos desviar dos caminhos dele. Então, nós devemos orar por nós, né? Então, vou orar por mim. Primeira coisa. Segunda coisa, orar por aqueles que estão perto de mim, próximo
de mim. Como assim, prof? Tem que orar por quem está próximo? Quem é isso? Temos que orar pela nossa mamãe, pelo nosso papai, pelo nosso avô, pelos nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós, aqueles a quem a gente ama muito. Então, nós devemos orar por aqueles que estão na nossa casa, pelos nossos amigos, né? Então, primeiro nós devemos orar por mim e depois pelas pessoas que estão próximas a mim. E depois, pelas autoridades. Nós devemos orar pelas autoridades. Quem são as autoridades, prof? A tua professora é tua autoridade, o teu pastor é tua autoridade. Nós devemos orar pelos nossos líderes, os líderes da igreja, o nosso prefeito, nós temos que orar por ele. Porque ele está governando a nossa cidade. É ele que governa. Então nós temos que orar para que Deus dê direção para ele, para que ele faça as coisas certas. Nós devemos orar pelo nosso governador, para que ele tome as decisões corretas e para que ele faça a vontade de Deus, não a vontade dele. Temos que orar pelo nosso presidente, para que ele faça as coisas da maneira que Deus quer e não da forma que ele quer. Temos que orar por todos que estão à frente que estão sobre as nossas vidas como autoridades. Nós temos que orar por eles para que Deus abençoe eles e dê direção na vida deles. Então, primeiro nós temos que orar por mim, por aqueles que estão próximos, depois pelas autoridades. Também devemos orar por quem? Pelas crianças. Quantas dificuldades que estão acontecendo, quantas coisas que acontecem e as crianças sofrem muito neste mundo. Nós devemos orar por todas as crianças do mundo, aquelas que passam fome, aquelas que estão tristes porque perderam seus amigos, seus pais, muitas vezes. Infelizmente, muita coisa ruim tem acontecido aí no mundo e nós devemos orar por todas as crianças. Devemos incluir as crianças nas nossas orações. Também temos que orar pelos fracos e doentes. Talvez essa aqui é a que mais a gente tem mais feito hoje, né? Orar para que o Senhor cure todos aqueles irmãos que estão doentes, que estão acamados. Orar para aquelas pessoas que estão nos hospitais, para que elas aceitem a Jesus e que elas sejam salvas. Orar para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, porque nós somos egoístas, né? Mas Deus sabe o que é melhor para todos. Então, você vai fazer a sua mãozinha, ó, quem a prof fez. Daí vai escrever, primeira coisa, orar por mim. Segundo, orar para aqueles que estão próximos. Terceiro, orar pelas autoridades. Quarto, orar pelas crianças. E quinto, orar pelos fracos e doentes. Escreva na sua mão e coloque na sua oração esses propósitos. Ore com papai, ore com mamãe. Ore, é importante orar e Deus ouve a sua oração. Amém? E eu tenho um desafio para vocês. Já que hoje é a nossa última lição do trimestre, eu quero que vocês gravem ou um vídeo ou um áudio e coloquem lá no grupo. Que vocês coloquem no grupo qual a lição que vocês mais gostaram e o porquê que vocês gostaram dessa lição. Ah, prof, eu gostei da lição 12 que falava das promessas. Ah, prof, eu gostei da primeira lição que falava sobre a criação, como Deus criou o mundo. Ah, prof, eu gostei... Não sei, a lição que vocês mais gostaram, aquela que vocês mais memorizaram dessa revista, dessas 13 lições, tá? Não vale as outras do ano passado, é agora de janeiro a março. A prof, para ajudar vocês, no final vai colocar quais são os nomes das lições, para vocês dar uma lembradinha na memória de vocês, tá? Mas mandem essa semana, botem lá no grupo, expressem o que vocês gostaram, como é que vocês se sentiram, como é que vocês estão, né? Dividam com os coleguinhas, com os amigos essa vontade. Como a gente não pode estar junto, não posso perguntar para vocês presencialmente ali, perguntar, né? Que a prof sempre pergunta. Mas então, mandem um vídeo para a prof saber qual a lição que vocês mais gostaram, como é que vocês estão se sentindo, né? Se vocês quiserem cantar um corinho que vocês gostam, não sei.
Mas gravam alguma coisa e mandem lá no grupo para nós vamos amar. E semana que vem nós temos uma data muito importante que nós comemoramos. Vocês lembram qual é a data que é essa? Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus. Então não esqueçam de semana que vem também estarem presentes na nossa aula, tá bom? Fiquem com Deus e não esqueçam de orar. Por quê? Por que a gente não pode esquecer de orar? Porque Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Salmos 6, verso 9. Fiquem com Deus e até a próxima.